Muito bem, boa noite a todos que estão conosco nessa noite. Nós estamos seguindo, então, o nosso projeto de fazer uma live por dia, trazendo profissionais que podem nos ajudar ainda melhor a refletir sobre os limites. E o assunto de hoje, a importância dos limites com diálogo, psicologia e prática. Porque nós muitas vezes conhecemos a teoria, mas não sabemos como colocar em prática. Eu sou Leandro Schneider, professor de Filosofia e Teologia, e hoje está conosco a psicóloga Kelly Martins. Eu vou pedir que a Kelly também se apresente, para depois nós seguirmos a nossa conversa. Certo, Kelly? Seja bem-vindo, uma boa noite para ti e para todos aqueles que estão nos seguindo. Boa noite para vocês também. Obrigada pelo pessoal aí que conseguiu se organizar, né, para estar nos assistindo aqui hoje. Eu vou me apresentar então. Meu nome é Kelly Martins, eu sou psicóloga, graduada pelas Faculdades Integradas de Taquara, FACAT, e vim conversar um pouquinho com vocês aqui, para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre a importância dos limites. Não sei se... Leandro, muito bem, Kelly. Nós sempre falamos aqui que a nossa intenção é justamente ajudar as famílias a refletir a importância dos limites, e nós sabemos que os limites são importantes, sobretudo para constituir uma pessoa bem formada, bem equilibrada, uma pessoa em harmonia consigo mesmo e com os outros. Eu te pediria agora no início para você definir limites. Defina o que são os limites para nós compreendermos bem aquilo que nós estamos falando nessa noite, e para os pais, mães, educadores que estão nos acompanhando, possam entender com facilidade que os limites são fundamentais. Então, defina para nós limites, por favor. Leandro, antes da gente definir limites, assim, eu queria ouvir um pouquinho também de quem está nos assistindo, né? Uma palavra aí que defina limites. Só para a gente poder também conversar, assim, e tudo que a gente trouxe aqui possa fazer sentido também para quem está nos assistindo, né? Então eu peço a gentileza daqueles que estão nos acompanhando, coloquem aí nos comentários a sua definição de limites. O que vocês entendem como limites? Aqui não tem certo e errado. Nós queremos juntos fazer essa compreensão do que são os limites, o quão eles são fundamentais, o quão eles são essenciais para todas as etapas da nossa vida. Então eu peço a gentileza de todos aqueles que estão nos acompanhando, de colocarem aí nos comentários a sua definição de limites. Podem escrever, fiquem bem à vontade, assim, de escrever em uma palavra o que vocês acham, né? Quando a gente fala de limites, o que vocês lembram, a gente poder fazer essa introdução, iniciar aí, fazendo essas trocas de experiências. Ó, já saiu aí uma palavrinha. O Luciano colocou cuidado, a Geni ter autocontrole. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir com a gente aqui. São duas palavras muito importantes para a educação, né? Autocontrole e cuidado. Porque quando nós pensamos em educação, nós logo, pelo menos na minha cabeça, logo vem essa palavra, o cuidado. Eu, como pai, eu preciso cuidar das minhas filhas. Eu, como professor, eu preciso cuidar dos meus alunos. Eu, como educador, eu preciso cuidar da sociedade. Então, a palavra cuidado é muito importante. E autocontrole vem, sobretudo, fazendo referência também àquilo que é o exemplo próprio e o exemplo alheio, né? Nós, olhando para as pessoas com seus erros e acertos, nós vamos compreender o que é limites. O Rafa também está participando aí conosco, Kelly. Ó, limites é ter disciplina em casa, salas de aula e nos estudos. Olha só, então limites tem muito a ver com disciplina. Agora eu vou deixar para ti aí.
Isso aí. O pessoal está bem conectado aqui com a gente, né? Mas é sobre isso, assim, quando a gente fala de limites com diálogo, é justamente da gente poder entender que são fundamentais para a nossa formação psíquica, né? A nossa moralidade aí, enquanto a gente constrói a moralidade da criança, né? Então é muito importante a gente incluir os limites no nosso cotidiano. O limite, a gente sempre vai falar um pouquinho dele e vai entender, às vezes, que eles são, sim, regras, né? Mas são regras que existem aí uma flexibilidade, combinações, rotinas, e que a gente possa também poder entender um pouquinho do limite, que ele está aí também para nos ajudar, né? A gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, que ele também é saudável para a gente. Né? Às vezes, quando a gente fala de limite, ele é muito amplo também, e aí, quando a gente fala isso, a gente também está dando espaço para essa criança, para ela ser cuidada, para ela se sentir amada, para ela se sentir segura. E existem diversas formas. Eu gosto sempre de trazer um pouco assim sobre a expressão assim do não colocar o dedo na tomada, né? Quem é que nunca passou por isso quando é criança, assim? Os pais falam, não coloca o dedo na tomada, não vai ganhar choque. E aí a gente vai lá e coloca, porque a gente não entende o que é um choque às vezes, né? E quando a gente fala de um limite com diálogo, é justamente a gente poder dar atenção para essa criança, explicar para ela o que é um choque, né? Dói, tu vai levar um susto. Ou, melhor, a gente poder mudar o nosso posicionamento também quando a gente fala não faz isso, não faz aquilo. A gente pode dizer para a criança também, por exemplo, se você colocar o dedo na tomada, tu pode levar choque, né? O choque, ele machuca, ele dói, ele dá um susto. E nessa frase que eu falei, a gente não usou a palavra não faça, né? Porque quando a gente ajuda a criança a colocar limite, a gente também está ajudando essa criança a desenvolver autonomia. Né? Ou quando a gente vai explicar para um adolescente, né, porque ele não pode fazer determinada coisa, né? Não sei, sair, daqui a pouco um adolescente quer sair de noite. Olha, eu não quero que tu saia, né? Porque eu fico preocupado, não consigo dormir. Ou então pensar junto com esse adolescente, né? Com quem que ele está saindo, se eu posso buscar, se tem como os pais buscar, ou um amigo dos pais que confiam em buscar esse adolescente. Então, quando a gente fala de limite, a gente também está falando de uma autoridade, né, de dar autonomia também, mas a gente também está falando de um cuidado, né, de entender que existem regras, elas podem ser flexíveis, mas existem regras, isso serve para tudo, assim, inclusive para a gente poder se organizar, né, emocionalmente. E são coisas básicas, né? Outro exemplo assim que eu gosto de falar. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente está com o nosso filho ali do lado. E aí a gente fala, só um pouquinho, filho, a gente já vai para casa. E aí esse só pouquinho passou meia hora já. E aí a criança está ali puxando o seu braço e dizendo, vamos, né? Vamos para casa, né? Fazendo birra. E aí a gente diz, só um pouquinho, a mãe está conversando aqui agora, né? E a gente não está validando aquela criança de poder entender assim, que pouquinho é esse que a gente está falando, né? Às vezes a criança ela não vai entender que são 10 minutos, mas quando a gente consegue traduzir isso, olha meu filho, agora falta 5 minutos, então a gente tem mais 5 minutos aqui para poder conversar, a gente também está ajudando essa criança a se organizar, né? A ela entender que existe um limite, que existe um horário também para as situações. Ótimo, Kelly. Ouvindo as tuas palavras, eu estava justamente pensando numa das lives que eu fiz aí no programa Família 607, que vai ao ar todos os dias de manhã às 6h07. E uma das coisas que eu falei, uma das lives, o tema é justamente que os pais precisavam compreender que os nãos também fazem parte e os nãos também são provas de amor. E na live eu dizia o seguinte, que não basta eu dizer não. Eu preciso sustentar o não, não posso ceder a chantagens e sustentar a minha palavra,
mas, sobretudo, explicar por que não. Ah, não, não porque não. Não. Precisa de uma explicação, justamente para ajudar na organização psíquica dessa criança, para entender por que não. Porque dizer não, porque eu não quero, ou por N motivos que não explicam o não dado, ao contrário, vai desorganizar a criança. Então, eu peço que tu nos ajude a refletir agora a questão de sermos coerentes. Porque eu sempre digo para os pais que me acompanham, os alunos que me acompanham, o seguinte, que os limites precisam ser claros e as consequências precisam ser claras também. Se eu estabeleço um limite, um exemplo, saiu de noite, mas tem que voltar até às 11 horas. Mas se não voltou até às 11, qual a consequência? Isso tem que ficar claro para a criança, para o adolescente, para o jovem, enfim, para que não haja uma mudança de regras durante o jogo. Né? A gente tem que estabelecer as regras antes e sempre através do diálogo. Por isso que nós insistimos com essa ideia que o diálogo tem que ser uma porta aberta em todas as faixas etárias. Eu preciso conseguir conversar com meu filho, com a minha filha, em todo o tempo da sua existência, em todo o tempo da sua vida, justamente para eles entenderem essa coerência. Então eu peço a gentileza de tu nos ajudar nessa reflexão. Sermos coerentes em nossas condutas é fundamental, Kelly? Sim, é fundamental, né? A gente está criando aí um reflexo da gente, né? Nossas crianças são nossos reflexos, assim. Então, é muito importante quando a gente traz isso com um adolescente ou com uma criança, de que, bom, às vezes a gente vai fazer combinações e às vezes não vai acontecer de uma forma como a gente planejava. E aí a gente vai precisar ter essa flexibilidade. Quando a gente está falando aí, por exemplo, de um adolescente que combinou de buscar ele às 11 horas, né, para ele voltar e ele não voltou, bom, a gente precisa entender também o que se perdeu aí, né? Se esse adolescente quis ficar mais um pouco, ou o que aconteceu. Então, sempre de ter um diálogo aberto, né? Eu acho que concluir junto, assim, com o adolescente. Bom, então, daqui a pouco a gente combina um outro horário, né? Para ficar mais tempo, ou o que houve, né? Ou retoma a nossa combinação. Bom, mas a nossa combinação foi às 11 horas, né? Então, avisa, né? Comunica, vamos conversar. Eu acho que sempre ter essa flexibilização, né? De poder entender, mas também de poder dizer, olha, não, eu estou indo te buscar também, se for preciso, né? Dependendo do local. Eu acho que ter essa coerência, porque às vezes a gente fala tanto assim de coerência, de dar espaço também para o adolescente, para a criança, mas a gente não deixa ele se explicar também, né? De poder entender o porquê ele agiu daquela forma, né? E de tentar achar um meio termo aí que fique bom, e às vezes eles vão se frustrar e eles precisam entender que a frustração faz parte, né? A vida adulta nos mostra isso, né? Que a gente sente algumas frustrações, né? A gente vai fazer uma entrevista de emprego, nem sempre às vezes a gente vai conseguir e a gente vai se frustrar. Então, a gente poder entender isso também junto com um adolescente, que nem tudo a gente vai conseguir fazer, que, bom, vai ter um outro momento da vida dele que ele vai poder ficar até mais tarde, né? Então, assim, sempre deixar isso muito claro, assim, né? E conversar. Às vezes a gente tenta fazer isso e a gente acaba impondo isso, né? Eu vejo, às vezes, até com as crianças, a gente fala, escolhe aqui, e a gente não tem paciência de esperar a criança escolher aquilo que ela quer, e aí acaba escolhendo por ela. Então, a gente também não está dando esse espaço, né? E eu acho que quando a gente fala em coerência, é poder construir isso junto com os adolescentes, junto com as crianças, é a gente fazer aquilo ali e sempre sustentar o que a gente fala também, né? E não aquele ditado, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Às vezes a gente faz isso. Eu estava assistindo ontem a palestra da Júlia, né, aqui na live, justamente quando a gente fala, por exemplo, não quero que meu filho tome refrigerante, mas aí tu está tomando refrigerante na frente do seu filho, então que hábitos tu está ensinando para ele também? Então, quando a gente tem filhos,
é toda uma reestruturação aí com a família, né? E a gente precisa olhar para cada criança como um ser subjetivo, que ela precisa ter esse espaço, que a gente vai construindo isso juntos, né? A gente entende que cada família tem uma forma de organização, que nem toda família tem como levar e buscar um adolescente até o local. Então, bom, será que a gente consegue um pai de um amigo para buscar, que a gente confie, que vai me trazer de volta para casa, né? Ou que bom, se tu não conseguir vir às 11, mas esse pai vai vir às 11h30, então tu me liga e me avisa. Acho que deixar essa comunicação muito clara, né? E de poder entender também quando é não. Fica mais fácil quando a gente vai estabelecendo isso já desde pequeno, né? Quando a gente vai ajudando os limites já desde pequeno. Fica mais coerente, fica mais plausível para o adolescente entender isso, né? Então, são construções que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Claro, a psicoterapia está aí, né? Um espaço para a gente poder ajudar os adolescentes a construir isso quando a gente não é acolhido também. Porque quando a gente fala de limite, a gente fala muito também tu usou, né, Leandro, logo no início de autoconhecimento, e eu acho que autoconhecimento enquanto pais também, porque quando a gente tem os nossos filhos, a gente acaba também estando mais conectados com a nossa criança interior, que às vezes fala mais alto que os nossos filhos. Então, às vezes a gente está num papel, assim, de pai, de autoridade, e de pensar de uma forma com mais racionalidade, de ajudar a acolher as crianças também quando ela se sente frustrada por a gente dizer um não, a gente acaba também falando, gritando com a criança, né, ou colocando de castigo, enfim, tendo os outros comportamentos que também não vão ajudar a criança a entender os limites, né? Eu sempre penso assim, eu deixar de castigo vai ajudar a criança? É um mito ou é uma verdade? Então, quando a gente deixa de castigo, a gente também não está ajudando a criança emocionalmente, né? Ela vai entender que emocionalmente ela está sozinha ali, que ninguém está validando os sentimentos dela. E quando a gente consegue conversar com ela o que ela fez errado, ela vai tentar não repetir aquilo ali novamente, porque ela entendeu que não foi certo o que ela fez, né? Agora, quando a gente bota ali no banquinho de castigo, a gente não está validando o sentimento dela, né? Ah, porque fez birra, mas o que essa birra está querendo nos dizer também, né? Às vezes é uma tristeza, uma irritabilidade, uma raiva, às vezes tem um familiar que está doente, e bom, essa criança vai ficar mais hiperativa, né? E da gente poder dizer o quanto que ela também está sofrendo com esse ente que está doente. Acho que é poder olhar para a criança também um todo para ajudar. Né? E quando a gente fala de limite, é toda essa construção que a gente vai fazendo, né? É a educação, é construir com essa criança a moralidade dela, né? Para ajudar no psiquismo, assim, do quanto que ele ajuda com esse cuidado, com a estruturação dessa criança, né? Isso está envolvido, então, a rotina, apoiar emocionalmente essa criança. Ótima reflexão, Kelly. Agora tu trouxe uma palavra que ontem nós usamos muito, rotina. Né? E eu perguntava para a Júlia ontem se rotina alimentar era importante. Nós termos uma rotina, como nos alimentar, do que nos alimentar, sentar à mesa ou não. E agora eu quero te ouvir mais em relação ao castigo, porque ficou para mim muito, eu me interessei muito o castigo mito ou verdade. Diante dessa rotina, a rotina é importante para o crescimento da criança, e o castigo, ele é uma verdade que nós aprendemos quando crianças e como adolescentes. Na minha época, eu recebia castigo. Meu pai me dava castigo. E, de fato, eu ficava sozinho, pensando naquilo que eu havia feito de errado. Mas como nós devemos proceder? Por isso que o título da nossa live é hoje Psicologia e Prática. Porque nós queremos fazer esse encontro daquilo que tu ouve no consultório, daquilo que tu entende das pessoas, daquilo que tu estudou, com a nossa prática de educadores, sobretudo enquanto pais e mães. Porque muitas vezes nós estamos perdidos
E não sabemos se nós agimos como nossos pais nos educaram ou nós temos posturas diferentes. Então eu peço a tua ajuda, e eu acho que a palavra muito importante nessa reflexão é acolhimento. Porque sempre quando nós conversamos com uma criança, com um adolescente ou com um adulto mesmo, o mais importante é que ele se sinta acolhido, a ponto dele expressar aquilo que está sentindo e possa, então, novamente organizar o seu pensamento, o seu psiquismo e dali para diante, então, voltar, vamos usar a palavra equilíbrio. O que tu me diz sobre isso? Castigo, mito ou verdade? Rotina é importante? E como nós devemos agir como pais? Como os nossos pais nos educaram ou tomar uma nova postura? Me ajuda aí. Vamos lá. A gente pensando aí sobre a sua primeira pergunta. Então, é mito, né? A gente colocar na cadeirinha não vai ajudar a criança a pensar. Eu acho que sim, ela pode pensar, né? Como o Leandro disse, quando eu era criança, me colocavam de castigo e eu de fato pensava. Sim, mas a ideia não é que tu possa pensar sozinho, né? A gente também acaba, de uma certa forma, como é que eu vou dizer? Reprimindo, né, os sentimentos da criança. Então, se a criança ela consegue pensar sobre isso, por que a gente não pode ajudar essa criança a construir esses pensamentos, né? Do que ela fez errado? Então, já começa por aí, porque senão ela vai entender que ela não tem espaço para falar sobre as emoções dela. E quando ela consegue ter um adulto responsável para ajudar a lidar com o que ela está sentindo, ela vai poder entender, né? E ela vai poder saber que ela fez errado e ela não vai precisar ir no cantinho, sentar no banquinho ali de castigo, né? A gente só está fazendo com que reprima os sentimentos dela e a gente não está ajudando ela a lidar com essas emoções. Então, como tu disse, ter um acolhimento é fundamental. Acho que é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque ela vai ver que ela não está sozinha, né? E ela vai compreendendo aos poucos que ela fez errado, ela entende isso e ela vai mudar os comportamentos dela, fazer de uma forma mais assertiva, mais positiva. A outra pergunta que tu disseste. Em relação à nossa educação, nós vamos absorver agora a postura dos nossos pais em relação à nossa educação ou agora uma postura diferente? Como nós podemos fazer o diálogo entre esses dois tipos de educação? Sim, isso acontece muito, né? Acho que é uma ambivalência que acontece com os pais, assim, porque fica esse sentimento de culpa também em dizer não para os nossos filhos, né? A gente fica com esse sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo a gente acaba pecando no excesso do sim, de não dar limites, né? Às vezes a gente pensa, mas eu passei por isso, não quero que o meu filho passe também. Mas, bom, não é um fato da forma como tu passou. Acho que a gente sim pode fazer diferente, né? Mas a gente pode construir isso com os nossos filhos. Não significa que dizer não seja saudável. Pelo contrário, é saudável, porque a criança ela precisa se frustrar, né? Ela precisa entender que ela não vai ter tudo na vida dela, né? A gente cresce, a gente vira adulto, a gente não consegue, às vezes, ter tudo, né, que a gente quer das nossas vidas. A gente, às vezes, como eu disse, vai passar por um processo de trabalho. Bom, tem muitas vagas, nem sempre a gente vai conseguir aquela vaga, mas não significa que a gente não vai conseguir outras, né? Então, assim, quando é criança, a gente ajuda a criança que, bom, talvez naquele momento ela não tenha idade ainda para fazer aquilo, mas em outro momento ela vai ter. Enfim, a gente vai construindo isso com a criança, né? Acho que é muito difícil a gente dar exemplos, por isso que a gente vai vendo sempre cada caso, né, mais específico, quais são as dificuldades da família, mas de justamente ter essa construção, né, de dialogar mais, de conversar mais, de colocar os seus pontos de vista.
né? E isso é muito difícil, porque quando a gente pensa assim sobre a forma como a gente foi criado, né, a gente acaba tendo essa ambivalência, assim, de ou ter medo de dizer não, né, de estar frustrando os nossos filhos, ou às vezes também ser muito rígido, né? Eu acho que quando a gente fala de uma rigidez, a gente também tem que ter uma flexibilidade, porque a gente, por exemplo, assim, a gente vai pensar nas férias, assim, né? Ah, porque fulano tem que acordar todo dia naquele horário. Bom, às vezes a gente pode flexibilizar aquele horário, né? Porque ele está de férias, mas não significa que ele vai poder acordar todo dia, meio-dia, porque senão vai ficar difícil depois dele retomar as atividades escolares, de acordar cedo, né? Ou daqui a pouco combina, é final de semana, tu pode acordar mais tarde, durante a semana a gente mantém o horário, organiza a sua rotina, o que a gente pode fazer. E, bom, né, retomando um pouquinho também, assim, justamente isso, então, né, Leandra? A gente é muito importante se autoconhecer para conseguir lidar também com os limites dos nossos filhos, né? Acho que poder agir de uma forma coerente com a situação que está acontecendo. Está repetindo, reproduz o áudio. Desculpa, eu estou com o meu ligado aqui. Tá, pronto. Bom, então, da gente poder estar aí... agora me perdi. Me perdi no que a gente estava falando. Repetiu tanto que... Não, mas vamos lá. Mas eu anotei uma palavra aqui muito interessante, que em várias reflexões tu trouxe ela muito presente, que é flexibilidade. E eu vou poder revisar as minhas lives. Eu acredito que hoje eu fiz o 18º programa Família 607 e nos meses que antecederam a janeiro eu fazia uma live por semana falando do comportamento familiar. Mas se eu revisar todas as minhas lives, com certeza eu não vou encontrar a palavra flexibilidade. E isso me chamou muito a atenção, porque o diálogo, pelo menos agora, me clareou assim o entendimento sobre o que é dialogar. Eu digo nas minhas lives que o diálogo é um movimento de fala e um movimento de escuta. Não é só falar, mas é também escutar. É escutar, inclusive, sem julgamentos. Mas agora, quando tu traz a palavra flexibilidade, me abre novos horizontes em relação como o pai e a mãe podem colocar limites através do diálogo sem serem, não é incoerentes a palavra, mas sem causarem... Invasivos. Isso, ótimo, sem serem invasivos. A gente acaba invadindo o espaço da criança ou do adolescente quando a gente impõe. Porque é muito mais a escuta, né? A gente precisa ajudar através da escuta, o que a gente vai fazer com aquela situação, né? Às vezes a gente escuta, mas a gente continua tomando o mesmo posicionamento. Às vezes, sim, é necessário, e aí a gente explica os motivos, né, de por que são necessários, mas também, às vezes, é algo que a gente age de uma forma impulsiva, né, e a gente não pensa também se está sendo bom para aquele adolescente, né, ou para aquela criança. Né? Como que essa criança está se sentindo em relação a isso? Então, isso é fundamental, né? Quando a gente fala de estabelecer regras, de estabelecer combinações, não significa que a gente não vá ser flexível, né? A gente, às vezes, é necessário também ser flexível, né? Porque, bom, cada criança, cada adolescente, cada pessoa tem um funcionamento, né? Tem seu ponto de vista. Então, que a gente possa construir isso junto com os nossos filhos, né? De achar um meio termo para que a gente se sinta confortável, mas que eles também tenham um espaço deles. Às vezes a gente acaba confundindo também, dizendo tanto não, 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 e aí também não deixa os adolescentes viverem,
assim, né? Eles também precisam, às vezes, enfrentar, buscar a autonomia deles, às vezes vão errar, né? Bom, tudo bem, eles vão entender isso, né? Que nem, por exemplo, se eu decidir botar o dedo na tomada para ver o que é um choque, bom, vou entender o que é um choque, eu não vou fazer mais de novo. Mas a gente vai criando as suas estratégias também, né? Às vezes a gente acaba limitando demais os nossos filhos, e aí também eles não desenvolvem o senso crítico, a autonomia, né? De poder explorar o local onde eles estão, de questionar, de perguntar, porque, bom, eles foram criados sempre, né, não tendo as suas falas validadas, né, o seu espaço de escuta validado. Será que realmente a gente está escutando os nossos filhos? Eu me chamou muita atenção essa palavra flexibilização, flexibilidade, mas pensando nisso, eu tenho diferenciado, quando eu converso com os pais, mães, os alunos, eu tenho diferenciado paciência e tolerância. Porque eu tenho a impressão de que tolerância aquele sentimento assim de que nós vamos suportando, tolerando, e nós não vemos uma mudança. E justamente a paciência, que é o que nós buscamos, ela é uma atitude ativa na educação. Ou seja, diante daquilo que a outra pessoa faz, eu vou ser paciente, mas não quer dizer que eu não vou conversar sobre, eu ia usar a palavra repreender, mas não é repreender, é conversar sobre, dialogar sobre o assunto, ter um diálogo franco, aberto, até porque quando nós somos francos, nós podemos dizer não. E nesse contexto, eu quero te perguntar o seguinte: o não, ele causa trauma? E eu queria que tu conceituasse para nós essa palavra trauma, porque muitas pessoas dizem que são traumatizadas, mas não sabem nem por que são traumatizadas. E eu acredito, e eu até gostaria que tu abordasse assim, eu acredito que todos nós temos os nossos traumas. Todos nós passamos por situações traumáticas, medos, emoções, sentimentos que influenciam o nosso psiquismo e fazem ser as pessoas que nós somos hoje. E outra palavra muito importante que tu mencionou aí, autonomia. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem autônomos, viverem uma vida autônoma. Então eu gostaria que tu trouxesse para nós essa questão do trauma. O não traumatiza e qual o conceito de trauma? Sim, vamos lá. O não, ele não traumatiza, né? O que traumatiza em si não é a ação, né? O não em si, mas sim a forma como a gente vai lidar, ajudar a criança a lidar com esse não. Então, a criança, que nem eu disse, ela precisa de frustração. Quando a gente diz não, ela vai se frustrar e a gente precisa também sustentar esse não. Não é isso que vai causar o trauma, mas sim o trauma é quando a gente não consegue acolher, né, essa criança do que ela está sentindo, quando a gente não consegue explicar para ela porque a gente não pode fazer determinadas coisas, né, ou quando a gente não valida o sentimento dela, por exemplo, a criança, a gente fala um não, aí ela vai chorar, e aí a gente fala, fica quieto lá no canto, não chora. Então, assim, tu tá fazendo a criança engolir o choro ainda, reprimir, né? Eu fico pensando assim, nós adultos, a gente tem vontade de chorar, né? A gente tá colocando para fora os nossos sentimentos. Aí chega alguém aqui e diz assim, engole o choro, não chora. Como é que a gente se sente, né? A gente se sente invadido, a gente se sente desvalidado pelas nossas emoções. E as crianças, elas só não sabem nomear isso. Mas aí elas vão engolindo o choro. E aí depois elas podem ser adultos assim, com dificuldades também de falar sobre os seus sentimentos, né? Ou de, por exemplo, tolerar quando alguma opinião de outro colega, né? Acho que às vezes assim, o trauma, ele fica quando a gente tem algumas dificuldades na nossa vida adulta de lidar com determinadas situações.
né? Às vezes a gente tem, por exemplo, assim, muito nervosa, né? Hoje é minha primeira live, primeira vez, a gente fica nervoso. E assim, quando a gente é acolhido, quando pequeno, em situações em que a gente sente nervoso, né, ou que a gente se sente desconfortável, a gente consegue lidar com isso de que entender, bom, é a primeira live, né, que a gente está fazendo, a gente vai ter outras oportunidades, a gente vai poder fazer diferente, é normal que a gente sinta esse nervosismo, porque com isso, com esse movimento, a gente consegue também sustentar o que a gente está falando, estudar o que a gente está falando, então a gente vai pensando outras alternativas. E quando vira um trauma, quando a nossa criança interior ela não é acolhida, então assim, ela não suporta falar em frente em público, assim, né, ou em redes sociais, justamente por isso, assim, porque em algum momento da vida dela, talvez ela não foi validada, ela precisou reprimir esse sentimento dela. Então, o trauma ele aparece aí, quando a gente não conseguiu receber aí esse acolhimento, né, da nossa criança interior, assim, de um adulto que pudesse conversar com a gente sobre os nossos sentimentos, sobre o que a gente está sentindo. Quando a gente é muito criança, a gente não consegue nomear eles, né? A gente, por exemplo, uma criança triste, ela pode ser uma criança hiperativa, né? Quando a gente consegue entender que essa hiperatividade dela está querendo mostrar que ela está triste por alguma coisa que está acontecendo, ela consegue entender isso. E aí ela vai nomeando, eu estou triste, e aí vai diminuindo também a hiperatividade dela, e ela vai conseguindo também a ressignificar isso em outras coisas, né? De poder falar que ela está triste, ou que ela está com saudade de alguém, né? Vamos pensar assim. Né, alguém doente, assim, né? Essa criança também pode estar preocupada com alguém doente. Então, a gente precisa estar sempre atento, assim, o que a gente está ensinando para as nossas crianças, né? São os nossos reflexos, assim. Não sei se ficou bem claro também. Ótimo, e tá muito bem na live, para ser a primeira live, tá muito bem, viu? Tá bem tranquila. Pode estar nervosa, mas não transparece nervosismo. Sim. Possivelmente, assim como eu fiz com a Júlia ontem, nós vamos renovar o convite para fazermos em outros momentos mais trocas de experiências, porque eu acredito que a experiência é justamente aquilo que nos faz crescer. Augusto Cury, né, ele sempre diz o seguinte, que nós pais precisamos ser contadores de histórias, contar as nossas próprias histórias, contar as nossas experiências, falar da nossa vivência, dos nossos momentos de frustração, a fim de que os filhos entendam que, assim como nós passamos e superamos, eles também terão condições de passar e superar. Por isso que uma das coisas que eu insisto sempre nas nossas conversas é que o diálogo precisa ser porta aberta. E hoje de manhã eu usei uma expressão que precisa ser a porta do quarto aberta e a porta do coração. Por que a porta do quarto? Porque hoje muitos adolescentes, muitos jovens e até crianças se isolam nos seus quartos justamente porque não veem validadas as suas emoções, os seus sentimentos no mundo real. Então partem para o mundo virtual. Neste contexto, nós pais precisamos estar muito atentos. E eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui, Kelly, uma pesquisa de 1990. É antiga, antes... Tu nasceu depois de 1990, né? Sim. É antiga a pesquisa. Mas eu quero trazer justamente essa pesquisa, porque em 1990 a gente nem ouvia falar em internet. TV a cabo, não se ouvia falar nisso. E essa pesquisa nós podemos dar crédito porque foi feita pela Escola de Comunicações e Artes da USP, de São Paulo, por alunos do curso de rádio e televisão. E eles fizeram uma pesquisa que se basearam na sua amostragem na programação das 4 principais redes de televisão nacionais da época, entre os horários das 8 da manhã à meia-noite.
E o que indica, no final de uma semana, o que uma criança, em 1990, eu era uma criança, eu nasci em 77, eu era uma criança de 13 anos na época. No final de uma semana, olha só o que uma criança assistia naquela época. 1.145 cenas de nudez. Numa semana. 276 relações sexuais. 72 palavrões. 707 brigas e facadas. E 1.940 tiros. Isso no espaço de uma semana na programação das 4 maiores emissoras daquela época, 1990. Eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho 44. Ou seja, há 31 anos atrás já era isso. Daí eu te pergunto hoje, as nossas crianças, por não terem validadas as suas emoções no mundo real, no mundo presencial, por não terem, de fato, a presença do pai ou da mãe, a presença da família, tempo de qualidade, que é uma das coisas que nós insistimos tanto, elas partem para o mundo virtual. Quais as implicações disso na vida de uma criança e de um adolescente? Sim, na verdade, sim. É muito difícil a gente falar exatamente quais as implicações, porque cada indivíduo ela vai reagir de alguma maneira, né? O que a gente precisa estar atento, assim, sempre é o que essa criança está assistindo, qual é que foi todo esse processo dela desde criança, né? Se em algum momento ela foi validada ou não, sempre foi assim. Eu acho que fica muito difícil a gente poder responder assim de uma forma ampla, né? A gente entende que existe determinados traumas, eu acho que dentro daí tá algumas questões assim também de não, como eu vou dizer, de educação mesmo, acho que né, implica muito na moralidade desse indivíduo, assim, também, do que é ético, do que não é. Também acho que da gente estar invadindo o espaço dessa criança, dele estar assistindo coisas que não é apropriadas para a idade dele, né? E quando a gente fala sobre isso, é por isso a importância de sempre os adultos estarem atentos ao que eles também estão assistindo, né? Por exemplo, tu falou sobre isso antigamente, que a gente vê muito hoje adolescentes jogando videogame, passando a madrugada inteira jogando videogame, né? Então, assim, o fato dele gostar de um videogame violento não significa que ele vai ser uma pessoa violenta, né? Mas talvez ele vai ter dificuldades com a rotina, porque ele não aprendeu que ele tem horários para fazer isso, né? Para jogar videogame. Não vai ser a madrugada inteira que ele vai poder fazer isso. Né? Eu acho que é muito relativo isso. Né? Eu acho que são muitos fatores aí que entram. Às vezes a gente vai pensar, é uma criança traumatizada. Sim, a gente vai no processo terapêutico buscar onde que vem esse trauma, né? Em que momento que essa criança não foi validada. Mas não é em todos os momentos que ela não foi feito isso, né? Em algum momento, às vezes, os pais não estão presentes, mas tem um responsável por ela, né? Que seria um educador, ou um tio, uma avó, alguém que está ajudando essa criança também no desenvolvimento dela. Né? Então, às vezes, a gente bota só assim nos pais. Não, a questão não é os pais em si, mas de fato ter um adulto, um responsável que ajude essa criança também, né? A organizar a rotina dela, entender o que ela pode assistir, o que ela não pode assistir, né? A gente já presenciei em alguns momentos, assim, criança de 2, 5 anos de idade está assistindo The Walking Dead, e os pais estarem presentes nisso assim também, né? E, poxa, gente, poder explicar que The Walking Dead não é uma série de crianças, né? Que a gente, olhando já, adulto se sente já ansioso, às vezes angustiado, com medo daqueles zumbis. Aí, essa criança ela não vai saber comunicar aquilo, mas ela vai dormir mal, né? Então, assim, o que isso vai reproduzir depois? Cada pessoa tem uma forma de reagir diferente, né? A gente
trabalha muito assim com a subjetividade da pessoa. O que aquele trauma está querendo dizer? É que nem os livros dos sonhos, assim, a gente acaba indo assim, sonhei com tal coisa, vou pesquisar na internet o que esse sonho significa. Bom, mas o que tu sonhou pode significar uma coisa para ti, mas para outra pessoa outra, não significa que vai ter o mesmo significado, né? E a gente acaba tendo assim o trauma, porque a pessoa que tem medo de público é porque é determinada situação. Não, às vezes é algo parecido, mas não necessariamente vai ser aquilo. Então fica muito difícil, sabe? Qual é o adulto que ela vai se tornar hoje? Bom, pode ser que em algum momento apareça, né, dificuldades com autonomia, com comunicação, ou dificuldades no emprego também, né, de buscar emprego, ou também, assim, de se sentir inseguro, né, frente às situações que aparecem, de não saber lidar, às vezes também de uma criança, um adulto depressivo, né, a gente sabe que tem crianças também depressivas já, né, e aí a gente também vai se tornar um adulto depressivo com dificuldades cognitivas também, de lidar com algumas situações que aparecem na vida. Então, quando a gente faz a terapia, a gente acaba trabalhando também com os adultos e com os adolescentes, com as crianças também, esse processo, né, que eles não puderam receber quando eles eram menores, enfim, a gente vai ajudando a estruturar isso, né? É para isso que existe a terapia. Por mais que tu não recebeu quando era pequeno, se tu fizer a busca, né, pela psicoterapia na adultez, tu vai poder significar o que tu não teve lá na infância. Né? A gente vai poder tratar isso, a gente vai poder olhar para essa criança que não pode ser validada, que não pode ser acolhida, e a gente vai ajudar ela a entender também os comportamentos dela, por que ela está agindo assim, né? A gente sabe que, às vezes, o papel da escola também é o papel de educar, né? Eu acho que de transformar crianças com mais autonomia, né? A dialogar também, a falar mais sobre. E a gente vê, às vezes, essa dificuldade. Às vezes vai aparecer um adolescente ali com dificuldades nos estudos, né? Mas o que essa dificuldade está querendo mostrar? Não está dormindo de noite porque está no celular muito tempo, né? Ou está fazendo faxina durante o dia e se sente cansado de ir para a escola, sendo que para a idade dele é adequado que ele possa ajudar na casa, mas não ter a responsabilidade de fazer exatamente uma faxina, né? Que faxina os adultos que fazem. Então, é de poder entender isso também, né? A gente não vai ter respostas prontas, né? A gente vai construir isso porque cada pessoa vai... Cada situação é única, né, Kelly? Mas e a gente vai lidando cada pessoa enfrentando as situações, as dificuldades. A gente vai criando mecanismos de defesa também de formas diferentes, né? Então, qual é o mecanismo de defesa que o nosso cérebro, que a gente criou para lidar com determinadas situações? Às vezes a gente vai querer ficar chorando num cantinho, às vezes a gente vai gritar com a outra pessoa porque não sabe lidar com aquilo ali, né? Então, um exemplo, assim, que às vezes a gente acaba fazendo isso de forma irracional quando a gente precisa lidar com alguma situação e a gente acaba não conseguindo ter essa clareza, assim, quais as outras alternativas que a gente tem. A gente acaba olhando sempre pro lado negativo das coisas, né? E isso também diz muito dessa capacidade cognitiva, assim. Nessa perspectiva, muitos pais têm a preocupação do uso excessivo das telas. E eu tenho lido muitos livros assim, até um que eu recomendo muito, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, do Augusto Cury, e ele traz uma lista de regras para o uso do celular que podem ser aplicadas para as outras telas. No entanto, ele recomenda o seguinte, que
pelo menos 3 horas antes de nós irmos dormir, nós não tenhamos contato com as telas. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente terminou um trabalho e vai descansar. Mas eu queria que tu trouxesse para nós como colocar limites no uso das telas e se tu tem alguma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, para os nossos pais compreenderem melhor essa situação e como colocar esses limites com diálogo para os seus filhos. Sim, então, a gente tem algumas orientações, né, da Associação Brasileira de Pediatria. A gente sabe que às vezes é mais fácil também, né, enquanto a gente está querendo fazer alguma coisa, a gente dá um celular para a criança mexer, para ela ficar mais tranquila, né? Mas a gente também precisa entender que o que a gente está ensinando para as nossas crianças, né? A gente pode deixar o nosso celular ali, ficar umas 2 horas sem mexer, deixar ele de lado, porque ele não vai sentir falta. Mas as nossas crianças, elas vão crescer. E aí elas vão sentir falta disso depois, desse cuidado que a gente não está tendo, né, com os nossos pequenos. Sobre as orientações da pediatria, eles têm algumas orientações. Acho que a gente precisa entender quando a gente fala sobre limites, do que é adequado para cada faixa etária e do que não é. Né? Então, algumas orientações, assim, por exemplo, crianças até 2 anos de idade, não entrar em contato com o uso das telas. Quando a gente fala de telas, não é só de celular e de tablet, mas é também de televisão. Às vezes a gente está acostumado também a estar assim, a TV está ligada, passa o dia inteiro ligada, mas não tem ninguém assistindo. Né? A gente tem o hábito assim, de gerar muito estímulo para a criança. E aí depois fica assim, depois cresce o adulto, às vezes, indeciso, né? Porque, bom, a gente vai dando tanto estímulo para aquela criança, mas não vai dar tempo dela ingerindo aquele estímulo. E aí a gente está com a TV ligada, está oferecendo um brinquedo para ela, depois oferece uma outra coisa, e aí a gente não dá o tempo para essa criança também de receber o estímulo, né? De focar naquele brinquedo, ou se ela está assistindo a televisão, da gente botar fraquinho, baixinho, o som, né? Então, assim, o cuidado que a gente precisa ter com o nosso ambiente, né? Então, evitar a televisão, a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir, mas o máximo que a gente puder, né? Eu não vou dizer assim, evitar, porque a gente sabe que cada família tem um funcionamento, né? E a gente precisa acolher essa família também e entender que, bom, o máximo que ela conseguir fazer já tá bom, sabe? Porque senão a gente também né, vai seguir, vai dar ordem para a família. Ninguém, né? Às vezes não consegue dar conta de tudo, de fazer tudo. Então, a gente precisa, quando eu digo ter essa flexibilidade, é que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, mas se a gente puder fazer, melhor. Também nas orientações eles dizem que crianças de 2 anos até 5 anos, então pode ficar entre 1 hora só, né, por dia. Então, escolher um horário, né, daqui a pouco de tardezinha, daí organiza para ligar a TV no baixinho, para já acomodar a criança, para diminuir os estímulos dela, para organizar ela para dormir, né, acho que quando a gente fala sobre isso, é também poder fazer um ritual ali com a criança, bota pijama, escova os dentes, liga a TV no baixinho ali, então dá esse tempo dela se acalmar, para se organizar para ela dormir. Também eles orientam assim sempre, então, dos 5 anos aos 10 anos, se eu não me engano, dos 6 anos de idade até os 10 anos de idade, então 2 horas por dia. Isso está incluso televisão, né, celular, tablet. A gente sabe hoje em dia, né, que os pais acham o máximo dar um tablet de presente para os filhos. E aí a gente vê que aquilo ali também não está estimulando a criança, né? Ela está jogando um videogame, está quietinho ali, mas ela também não está aprendendo, porque não tem um adulto ali junto explicando para ela o que ela está fazendo, ajudando ela a validar se ela perdeu no joguinho
ou não, né? A gente sabe que a gente precisa também ter espaço para as crianças para trabalhar a motricidade dela, né? A motricidade. E quando elas ficam muito conectadas com o celular, os tablets, elas acabam não tendo esse espaço assim, de coordenação motora, às vezes, trabalhando, né? Ou até cognitivo. Para a gente ter a capacidade cognitiva, a gente precisa de um adulto que nos ajude a comunicar, a conversar com a gente. E, infelizmente, o YouTube, as redes sociais, elas não ajudam a gente a ter essas interações. A gente até fica um pouco distante das interações sociais. Então, a gente está muito conectado. Também, assim, o que as normas, né, as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles orientam também que crianças dos 11 aos 18 anos, né, se possível, a gente não deixar passar a noite. A gente sabe que tem muitos adolescentes que passam a madrugada inteira jogando videogame e mexendo no celular, né, e aí troca a noite pelo dia, né. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, assim, né? Que quando a gente estabelece um diálogo com os nossos filhos, já desde pequeno, a gente não tem esse trabalho, porque a gente entende que a criança, ela vai conseguir, o adolescente vai conseguir lidar com aquilo ali, de que tal horário ele tem que se organizar para dormir, né? Que não vai ficar jogando videogame a madrugada inteira. Mas eles tentam, né? E aí, bom, se não resolver no diálogo, sim, a gente vai desligar a internet ou vai tirar os botões do videogame, vai guardar no nosso quarto, né? E vai retomar com a criança qual é a dificuldade que ela está tendo, né? De não obedecer, né? Ou vai estipular, ó, tu não joga de noite, mas a gente escolhe um horário para jogar durante o dia, né? Então, é sempre poder jogar isso, assim, porque a gente também sabe que eles sentem essas necessidades, né? Ou, quer jogar até mais tarde, então combinem de jogar no final de semana, no sábado, então até 1 da manhã, né? Para ficar um pouco mais tarde, mas não durante a semana. Então, vai organizando isso, né? Em relação à rotina e flexibilização para ter esse meio termo e, ao mesmo tempo, também dando limite, né? De que não pode, vai acabar ficando acordado a noite inteira, vai dormir durante o dia, aí já está interferindo na rotina, na alimentação também, porque aí vai comer, às vezes vai acordar mais tarde, não vai se alimentar adequadamente, então tudo interfere, né? Muito bem, Kelly. Olha, quanto conteúdo, quanta coisa boa. E agora eu já vou te convidar para se fazer as tuas considerações finais. Nós já conversamos durante 1 hora inteira e que coisa boa ouvir conteúdos assim que vão nos ajudar e ajudar os pais, mães, a família como um todo, os tios, os avós, aqueles que acolhem a criança. E é fundamental que seja dito isso, porque família não é só pai e mãe, a gente sabe disso, né? É aquele que acolhe a criança, é onde que a criança encontra suporte, encontra acolhida, encontra aquilo que nós definimos como amor, para que ela também possa crescer uma pessoa segura, autônoma, sabendo o propósito da sua vida. Então, eu te convido agora, Kelly, a fazer as tuas considerações finais. E antes disso, eu quero convidar também todos aqueles que me seguem a seguir a Kelly, a seguir o Instagram da Kelly, para que a gente possa continuar fazendo essas interações, essas conversas. Então, eu peço humildemente que sigam também o Instagram da Kelly, que hoje prontamente atendeu o nosso convite para estar falando conosco sobre a importância dos limites com diálogo, psicologia e práticas. Nós fizemos um encontro entre aquilo que é tratado dentro dos consultórios e das universidades com a prática, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Eu quero te agradecer muitíssimo por ter aceitado o nosso convite. Então, por gentileza, as tuas considerações finais e depois eu vou te pedir licença para eu fazer finalizar a nossa live e fazer o convite para amanhã.
Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e sucesso em tudo aquilo que tu empreender. Obrigada, Leandro. É sobre isso assim, que tu falou agora no finalzinho, né? Que a gente possa acolher as nossas crianças, né? Que a gente possa ajudar elas também a desenvolver, a conseguir lidar, né, com o seu emocional, com as suas situações que acontecem durante a vida, as frustrações, né? De poder ajudar elas nisso. E também gostaria de agradecer a todo mundo que organizou, né, para estar aqui um tempinho assistindo a gente, estar junto conosco. E obrigada também, né, eu fiz o meu Instagram, agora aos poucos eu vou começar também a divulgar mais posts, a mais dicas, também a me apresentar ali também, né, eu fiz ele recentemente, acabei deixando ele ali inativo, mas agora eu vou usar mais as minhas redes sociais também para isso, e que possamos ter mais encontros também, né? Acho que quando a gente fala sobre limites, é tantas coisas que a gente pode conversar, pode ficar aqui o dia inteiro falando, né, sobre. Mas que bom que a gente pode ter esse espaço também para compartilhar, né? Ter trocas, assim, é fundamental. Olha aí a Carol da Alcacel colocando ali nos comentários, melhor psicóloga. Olha aí que legal. A Zambelli aplaudindo, o Rafa participando, aplaudindo. Não, o conteúdo de hoje foi formidável. Agora eu vou te pedir licença, daí nós vamos continuar a live, mas por mais uns 2 minutinhos, só para eu fazer o convite para amanhã, certo? Muito obrigado, Kelly. Um forte abraço, querido. Para vocês também. Boa noite e abraço para todo mundo. Queridos e queridas, eu quero deixar já o convite para amanhã à noite. Nós teremos uma live com o Dr. Claudiomir Lang e o Zé Antônio. O assunto vai ser empreender com a família, relações e limites. Amanhã também às 20 e 27, amanhã à noite. 20 e 27, nós vamos estar reunidos falando sobre este assunto, empreender com a família, relações, agora me fugiu o restinho, relações e limites. Opa, acontece, quando a gente tem muito conteúdo e está falando muito tempo, a gente às vezes esquece. Me desculpe o esquecimento. Eu quero agradecer novamente a minha equipe que tem me ajudado a colocar essas lives no ar. E quero deixar o convite também para o workshop que nós vamos realizar na quinta-feira à noite, às 20 horas. Quinta-feira à noite, às 20 horas, nós vamos fazer um workshop, mas para isso você precisa se inscrever lá na minha bio do Instagram, fazer a sua inscrição, entrar no grupo de WhatsApp, para nós estarmos juntos na quinta-feira à noite falando sobre os limites com diálogo, a importância dos limites com diálogo. Vai ser um workshop, uma aula. Nós vamos, então, condensar todos esses conteúdos que nós já abordamos. Amanhã à noite, live. Amanhã de manhã, 6 e 7, programa Família 607. Então, venha participar conosco, venha ser a nossa inspiração. E eu quero agradecer a todos aqueles que participaram da live conosco. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Felicidade sem limites e saúde sempre. Muito obrigado. Boa noite a todos.